Algumas mulheres já estão começando a descobrir que tem alguma coisa errada na sua própria vida. Porque a maioria das mulheres nesse tempo foi incentivada a construir o seu valor em cima de um pilar único: serem desejáveis. Só isso. E acreditam que só por serem desejáveis o universo inteiro está devendo para elas e elas têm a receber do homem, e isso também a leva para um lugar de supremacia, de superioridade a tudo que o homem queira, produza, a tudo que o homem faça. A maioria das mulheres, e isso quando eu falo maioria é porque tiveram mulheres que foram parceiras em construções geniais, mas nós não temos mulheres exatamente que partiram do nada e do nada chegaram a uma descoberta e que tinham genialidade, porque a capacidade de genialidade é estar acima em algumas direções. O gênio nunca é um gênio focado numa direção só. O gênio, ele tem um caminho, são muitas potencialidades que levam esse homem para uma direção de se sobressair assustadoramente. O gênio se sobressai assustadoramente. É isso que a gente precisa entender. E nós não temos mulheres criando ou produzindo nesse nível. Temos algumas que produzem, mas de construir, as mulheres nunca construíram nada, elas desenvolvem a partir do que já tem, necessitam de muito apoio para produzir o que produzem, mas são mais ou menos assim. As mulheres não estão nem aí que o rio está secando. Elas apenas querem água e sombra fresca. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho. Já passamos de 98.000 seguidores, a gente está chegando lá aos 100.000 seguidores. Nos ajude para que a gente possa ampliar, não é? Chegar a mais pessoas, melhorar nosso engajamento e abençoar cada vez mais pessoas. Olha, aqui nesse vídeo nós vamos desmistificar algumas crenças erradas das mulheres, porque algumas já estão percebendo que estão completamente erradas. Mas primeiro eu quero que você assista esse vídeo aqui, porque é em cima dele que nós vamos ver algumas questões, algumas crenças que a gente vai desmistificar. Presta atenção. Tão engraçado porque, tipo, um dia você está morando em um apartamento de $10.000 por mês e, tipo, fazendo o que quiser e comendo em restaurantes com estrela Michelin o tempo todo e indo de férias para o Hotel Aman, no Sri Lanka. E então estendendo a viagem e indo para Singapura e ficando no Ritz-Carlton. E você está com este homem que você acha que vai se casar e ele te tornou financeiramente dependente dele ao longo do relacionamento. E então vocês brigam uma noite. E é janeiro, então quando eu voltar para Nova York, tecnicamente não terei nenhum lugar permanente para morar. Bem, a primeira crença é que só pelo fato de serem atraentes, elas pensam que o homem lhes deve. Então, existe uma expectativa do homem. Qual é a expectativa do homem? Ele está oferecendo a riqueza, o estilo de vida, o dinheiro, suas conquistas. Tudo isso ele está compartilhando com a mulher. O que ele espera dela? Compreensão, paz, que esteja ao lado dele alegre, que saiba tratá-lo, que saiba cuidar das coisas que ele está colocando à disposição dela, que ela esteja com ele sexualmente. Sim, existem essas expectativas. Por quê? Porque ele está oferecendo uma vida que ele produziu. E o que essa mulher produziu? Aí a moça foi reclamar e
ficou fora e agora ela tá, ai meu Deus, né? Mas ele não tá esperando bronca, cobrança, tá recebendo, desfrutando, não consegue enxergar o lado que ela só tá ganhando ali, só ganhando. Gente, é uma coisa impressionante, a pessoa só tá ganhando e ganhando continua reclamando. Aquele homem, se ela tinha expectativas, o cara também tinha expectativas porque ele estava investindo o dinheiro dele. Ela estava investindo o que ela estava investindo? Ela se deu como investimento. Então, ele, conhecendo a liberdade sexual, ele sabe que ela não era única dele. Então vem para ele o sentimento que ela apenas estava na vida dele, mas ela não fazia parte da vida dele. Não se forma vínculo quando o homem sabe que você está ali por interesse XXX, porque ele é um grande homem, ele é um homem inteligente. Ele sabe, é igual o Roberto Justus com aquela mulher que agora ele está com ela. Ele sabe por que ela está com ele, mas ele tem os objetivos dele, as expectativas, então ele paga. É assim, não há vínculo, há uma troca, há uma necessidade. E muitas mulheres já estão reconhecendo que entrar nessa condição é uma cilada, é um erro, estão descobrindo onde elas erraram. O casamento formava um vínculo de permanência. Relacionamento não forma nada. Eu já cansei de falar isso. O que significa relacionamento? Ficar, pegar, morar junto, namorido, sabe? É qualquer coisa. Agora, casamento, o que é? União estável, com compromisso, onde ambas as partes decidem oferecer algo lá dentro daquela aliança. E, além de tudo, o casamento é uma aliança espiritual. Por isso que há também um pacto de segurança mútua. Fora do casamento não há segurança alguma. Olha só, no vídeo todo ela começa a falar: porque agora não posso estar em hotel tal, não posso estar em restaurante tal. Então ela sente falta do quê? Do dinheiro dele. Ela estava unida aos benefícios dele, aos bens dele, tanto que ela citou assim a falta dele, o quanto que ela precisava dele. Não, ela cita o quanto ela sente falta de desfrutar das coisas dele. Aí a segunda crença: as mulheres pensam que, por serem apenas mulheres, são especiais e que o homem deve tudo o que tem a elas. Por isso, não há necessidade de amor. As mulheres fazem isso. Sexo casual é um ato automático, e de momento deu na telha, naquele momento vai lá e faz. Então, existe nisso amor, respeito, reciprocidade, gratidão? Não, nessa condição do que as mulheres levaram as coisas, e sim, essa parte o homem controla também, mas existe uma parte que é da mulher, e o controlar isso, e o dominar o seu corpo, e o não ir para essa condição, não é o homem que tem de decidir, é a mulher, ela que tem de decidir. Porque quando você estabelece uma relação de amor verdadeiro, você estabelece respeito, reciprocidade, gratidão, permanência, porque há condições de você entender que você está naquela união por um objetivo, não por uma diversão, não casualmente, não por um momento. Agora, imagina se fosse um homem na situação dessa moça, cobrando o luxo que ela dava e que agora ele não tem mais, querendo que essa mulher viesse mantê-lo para aquele luxo que era dele, das coisas dele, que ele ofereceu, não fornece nenhum vínculo. E as mulheres, muitas, não é muitas não, mas algumas, já estão percebendo isso. Não é porque você está pegando as coisas dele e ele liberalmente está te oferecendo que ele está
que isso está assegurando algum vínculo com esse homem. É um negócio que você fez com ele. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo e não cria vínculo contínuo. Eu já falei o que cria vínculo contínuo. Terceira crença: os homens devem à mulher apoio contínuo. Ela fala que ela se tornou emocionalmente dependente de viver aquele estilo de vida e que agora ele tem de pagar, ele tem de manter esse estilo de vida. Quer dizer, ela foi para estar com esse homem, desfrutar das coisas desse homem. Esse homem não tem nenhum valor prático na mente dela, ele simplesmente não existe, mas ela queria apoio vitalício, vínculo contínuo. Apoio vitalício exige vínculo contínuo. Não tem casamento, não tem vínculo vitalício. Você não vai conseguir esse apoio para o resto. O casamento fornecia isso, mas esses relacionamentos... Como é que eu podia inventar uma palavra e um neologismo para colocar nesse treco de relacionamento, né? Eles tiram a palavra casamento e põem relacionamento. Relacionamento não significa nada. Eles tiram uma palavra de peso e põe uma coisa vazia. Então, ele investiu, mesmo que ele sabia que era de momento, que era casual, que era até porque não era um vínculo permanente. Ele sabia que hora ou outra ela ia agir de determinada maneira e ele estava livre para dispensar, como dispensou, não é? Porque ele investiu, mas o que ela investiu nele? E o que ela poderia ter investido? Ao invés de brigar, ao invés de chamar a atenção, ao invés de querer receber mais, o que ela podia ter investido naquela junção ali dos dois, naquele ficar dos dois, porque não é união, não é casamento, sabe? A coisa não é nada. Então, o que ela podia ter feito para que isso durasse mais? Porque ele estava fazendo uma parte, ela faria outra parte. Então, elas entram numa situação, quando elas conseguem até boa, mas aí faz igual essa menina. Começa a fazer logo um monte de coisa para perder. E perde, porque elas acreditam que porque ele a usou, porque ele ficou com ela, ele tem agora de pagar pelo resto da vida por isso. Mas e o que ela usou? O que ela desfrutou? Agora imagina, se o cara tem relação com uma mulher uma vez, e aí porque ele teve relação com essa mulher uma vez, ele vai achar que para o resto da vida essa mulher tem de se relacionar com ele, porque fez uma vez, então agora vai ter de fazer para o resto da vida. Então aí poderia cobrar isso também, porque aí elas querem reverter a situação, colocando ela como ruim, ele como ruim e ela como a vítima da situação. Ele colocou ela dependente, ele a tornou dependente de viver aquele estilo de vida. Já imaginou? A pessoa ofereceu a casa, os bens e tal, você ficou ali, aí depois a pessoa é culpada de te fazer o bem, você não responde, você não corresponde, mas você está culpando a pessoa pelo bem que ela te fez. Você vê o que o feminismo faz, né? E aí algumas mulheres já perceberam que são relacionamentos frios, são assim, negócios mesmo, né? Não há amor, não há romance, o vínculo é descartado, o vínculo permanente é descartado, quer dizer, vínculo comum é descartado e vínculo permanente também é descartado. Então, não tem nada sólido, tudo é uma farsa. Para o lado da mulher, só se quer dinheiro e vantagens. E muitas mulheres já estão entendendo esse grande erro, que não é o homem o grande predador dos relacionamentos. Muitas, mas muitas mulheres estão percebendo isso. Não é o homem o grande predador dos relacionamentos. Ele não é o monstro explorador. Quem que é o monstro
explorador dos relacionamentos. No casamento, ambos trabalhavam, não é? E usavam os bens, os recursos, as conquistas, os dois. Mas aí, nessa situação, ambos usaram também, né? Ele teve ela e ela teve os privilégios, mas a condição é ele pagando e ela só recebendo. No casamento, não, é diferente. Os dois fazendo juntos e criam ali um vínculo duradouro e inquebrável. Não é uma união por conveniência. E aí eu já tenho falado muito nos meus vídeos sobre isso. União por conveniência. Não existe nada de forte, de lindo, de maravilhoso. Não, as postagens que elas fazem está na mansão tal, está no hotel tal, na praia não sei na onde. O cara às vezes nem aparece na foto. Quando aparece uma metade do coitado lá, que ele pensou que estava saindo na foto e nem estava saindo na foto. Então, não existe vínculo algum, é algo frio, vazio, sem sentido, sem nenhum valor. E se a gente for pensar, isso é que é um sexismo pútrido, mantido pelas feministas, que está começando a cair da mente de algumas mulheres pela dor. É honroso para o homem cumprir o seu papel de prover, de ajudar, de estender a mão para a sua esposa, desde que isso não seja unilateral. Eu creio que todo mundo aqui do canal já percebeu que eu não sou fã de relacionamentos e muito menos de relacionamentos casuais, porque não garante vínculo, não garante segurança, não garante estabilidade, só traz instabilidade. E a mulher que é mais frágil aí sofre mais e desenvolve mais problemas mentais, mas também faz o homem sofrer e acumular uma dor dentro dele, que quando explode, arrebenta com ele, destrói. Então, não causa benefício a ninguém. Esses relacionamentos são a fonte de apoio dos ativistas e manipuladores do sistema, que só trazem sofrimento e caos e destruição, porque quanto mais escuridão, quanto menos as pessoas enxergarem, melhor para eles. Olha, deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer meus livros vão fortalecer os seus passos. Você vai entender as características do homem e a força física, emocional e espiritual do homem. Também nos apoie para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo aqui para você. E seja membro, seja um parceiro do Seja Membro junto com a gente. Lá tem materiais extraordinários, tem 2 treinamentos, estou produzindo mais um agora e já estou colocando lá. Tem vídeos da atualidade, tem diversos PDFs sobre as principais dores masculinas, é muito material. Então você nos ajuda e a gente devolve um pouquinho. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.